Na semana passada, a comissão criada para estudar propostas de regulamentação da atividade de guardadores de carros realizou a sua primeira reunião. O presidente dessa comissão, o vereador Dr. Nava, do PSC, está hoje aqui em nosso estúdio para falar um pouco mais sobre esse trabalho e também sobre outros assuntos. Vereador, muito obrigado pela presença. Eu que agradeço o convite. Bom, primeiramente, então, vereador, eu pediria à nossa técnica que mostrasse algumas imagens dessa reunião que aconteceu no plenário da Câmara no último dia 7. Aí depois eu gostaria que o senhor comentasse quem foram as pessoas que participaram e o que foi discutido nesse evento. Sim, nós propomos e foi constituída uma comissão especial de 2 vereadores, eu e o vereador Cido Saraiva, para realizarmos assim, estudos e apresentar propostas visando a regularização das atividades de guardadores de veículos automotores em Araçatuba. Já existe uma lei que instituiu o guardador de veículos automotores como profissão, mas ela não está organizada em Araçatuba. Então nós, com essa comissão, nós convidamos inúmeras autoridades do nosso município ligadas ao direito, ligadas à segurança pública. E tivemos uma reunião no dia 7 agora de outubro, uma reunião muito produtiva, participativa, aliás, isso extrapolou a nossa expectativa. Então, eu acho que vamos avançar bastante nesse aspecto e deixar bem claro que a nossa preocupação não é excluir ninguém, não é prejudicar ninguém, na verdade é inclusiva. Nós queremos disciplinar isso no município de Araçatuba, como outros municípios já fizeram. A gente observou aí pelas imagens que foram mostradas que houve a participação de representantes de vários segmentos, Ministério Público, Defensoria Pública, a Polícia Militar, a Polícia Civil, representantes do comércio, são várias autoridades. Significa que esse é um problema que realmente preocupa toda a sociedade, vereador? Preocupa toda a sociedade. E eu acho que nós podemos oferecer à nossa comunidade de Araçatuba uma solução razoável para isso, sem prejudicar ninguém, mas oferecendo um pouco mais de segurança para os nossos munícipes, dando nossa parcela de contribuição. Nós fizemos umas imagens também, que eu gostaria que mostrasse agora, dessa atividade na prática. Há algumas pessoas trabalhando na noite e também durante o dia. Então, eu também gostaria que o senhor fizesse alguns comentários sobre essas imagens. Muitas vezes as pessoas acabam assim, ficando meio que acuadas quando você chega num lugar, né, e um guardador se oferece para cuidar do seu carro, aí você fica inibido, né, se você deixa ou não, porque ainda fica com medo de sofrer consequências depois, né, se não deixar. E a grande preocupação é que a gente não sabe quem é a pessoa, se ela realmente está ali com o objetivo de guardar o carro. Então eu acho que uma identificação, um cadastro, aliás foi isso que estamos alinhando mais para este lado, fazer um cadastramento desses guardadores de carros e, de repente, identificarmos. Porque aí fica muito mais fácil. E a doação para o guardador, ela tem que ser espontânea. Nós não podemos determinar, senão nós estamos criando obrigação, nós estamos criando tributos e nós não podemos fazer isso criando mais um encargo para a sociedade. Então, o que nós queremos é disciplinar isso dessa forma. Olha, esse guardador que está aqui pedindo para guardar seu carro, ele está cadastrado em algum lugar, está cadastrado no Ministério do Trabalho, está cadastrado na Prefeitura. Então, se você quiser, você vai dar uma contribuição a ele para guardar seu carro. Mas isso tem que ser ato também voluntário. Isso também eu acho que gera segurança, tanto para o munícipe quanto para o próprio guardador de carro, que de certa forma não vai se sentir indiscriminado, porque existe muito disso também, né? E tem um outro detalhe que eu achei muito importante na reunião, isso veio à baila, é que hoje disputam-se lugares. Os pontos são vendidos, comercializados, entende? E isso gera conflito. Portanto, com essa regulamentação, disciplinar isso, de repente a gente até acaba com essa situação. Vamos, de repente, pegar esses guardadores de carros que já estão em atividade há muitos anos
e vamos oficializá-los como guardadores de carro. Ao propor esse trabalho, ao propor essa comissão, o que mais chamou a atenção do senhor, vereador? Paulo, o que mais me preocupa é o que preocupa o Brasil nesta profissão de guardadores de carros. Os grandes centros têm apresentado situações preocupantes, como a violência, o índice de criminalidade, furtos, e isso vai descer para menores centros. Então, o que os grandes centros, nós temos Porto Alegre, nós temos Vitória do Espírito Santo, nós temos Curitiba, nós temos na Bahia, eles estão cuidando disso porque o índice de violência está aumentando e temos também o problema da droga. Utilizam esse expediente para comercialização de drogas. Então nós precisamos normatizar isso. Então, essa é a minha grande preocupação. Hoje, em Araçatuba, e nós ouvimos um testemunho do delegado seccional, doutor Eli, de furtos, comercialização de drogas, já em Araçatuba. Se nós não cortarmos o mal pela raiz ou contribuirmos para que isso não seja disseminado, nós vamos ter uma sociedade complicada nesse aspecto, na segurança pública. Então eu acho muito positivo cuidarmos desse assunto. Eu vi assim que foi uma reunião muito participativa, muito combativa, com inúmeras ideias, inúmeras ideias. E a partir desse primeiro momento, qual que vai ser agora o próximo passo da comissão? Veja bem, nós chegamos à conclusão que a ação social e outras secretarias do município vão fazer um levantamento, um diagnóstico da situação em Araçatuba. Aí vai nos apresentar isso por escrito. A partir daí, nós vamos marcar uma nova reunião com essas autoridades que se prontificaram, querem participar, e vamos delinear o que fazer. Eu acho que lá na frente, uma audiência pública, para que a população seja conscientizada disso, talvez será o caminho, com o cadastramento e a identificação do guardador de carro. E a gente vai estar aqui divulgando passo a passo dos trabalhos dessa comissão. Agora, mudando um pouquinho de assunto, na última sessão ordinária da Câmara, o senhor teve aprovada um voto de apoio a um projeto que tramita na Câmara Federal. E essa matéria estabelece critérios para a fiscalização e destinação do que é obtido com multas aplicadas em desrespeito ao Estatuto do Idoso. Por que aderir a esse projeto? Bom, veja bem, esse projeto é de suma importância. É um projeto que tramita na Câmara dos Deputados, que tem que ser aprovado. Por quê? Porque ele ajuda a desenvolver a política pública ao idoso, aquilo que o próprio Estatuto já prevê. Ele recomenda que os recursos advindos das multas sejam aplicados em favor da política de atendimento aos idosos. Então, é por isso que nós estamos apoiando. Eu acho que com esse apoio, eu tenho certeza que vai alavancar, facilitar a aprovação do projeto. Uma criatividade do projeto é incumbir ao Ministério Público, um órgão totalmente autônomo, apolítico, com toda a segurança do exercício da função, determinar quem vai fiscalizar. Então, o Ministério Público vai determinar quais são as entidades, quais são os órgãos, quais são os organismos que vão fiscalizar essas multas que se reverterão em recursos para aplicar exclusivamente aos idosos. Nossa, isso é muito importante. Muito com bom, certeza. muito bom. Muito positivo. Bom, também na última sessão da Câmara, o senhor foi um dos 3 vereadores que votou pela manutenção do veto do prefeito às emendas apresentadas à LDO. O porquê que o senhor resolveu votar pela manutenção do veto, vereador Dr. Nava? Veja bem, a LDO é uma sequência do PPA, que é um programa plurianual. Eu, quando dei o parecer no PPA, eu dei um parecer como presidente da Comissão de Justiça e Redação, já não concordando com as emendas. Isso é uma questão política. Eu acho que nós temos no nosso regimento, nós temos um dispositivo que diz o seguinte: podemos fazer indicação ao prefeito. Então, quem administra é o prefeito, quem legisla somos nós, vereadores.
Então, eu penso, posso até futuramente mudar de ideia, dependendo das correntes doutrinárias e jurisprudenciais, que possamos fazer dessa forma. Mas eu acho que nós temos que agir através das indicações e não de apresentação de emendas, que, a meu ver, tem emendas ali que constituem em despesas para os cofres públicos. Então, eu estou seguindo aquilo que fiz no passado, que foi votando o PPA. Então, foi essa a minha posição, respeito a opinião dos colegas, eles entendem assim, nós temos que respeitar essa opinião, porque é processo democrático, o parlamento funciona assim. Eu sou a favor, eu sou contra, e aí nós vamos encaminhar pela maioria. E na sessão passada, a maioria entendeu que devêssemos manter as emendas. Tudo bem, estamos caminhando por aí, e aí a consequência agora, os reflexos agora serão com o prefeito, porque ele pode tomar medida judicial em relação a isso. Mas isso é com ele. Mas, doutor Nava, também acho que é interessante que se explique o seguinte, os vereadores podem apresentar as emendas, o que não significa que elas serão colocadas em prática. Sim, são sugestões também, né? Mas eu penso ainda um pouco diferente. Eu acho que na medida que a gente coloca assim, é prioridade, nós estamos dizendo isso me preocupa, porque se nós estamos dizendo na lei que é prioridade, porque as nossas emendas comporão o conteúdo da lei. Se nós estamos dizendo assim, é prioridade, o prefeito tem que avaliar como prioridade, entende? Então eu acho que nós estamos determinando ao prefeito quais são as prioridades. E não cabe ao vereador dizer ao prefeito quais as prioridades. Cabe a nós discutirmos com o executivo prioridades, porque governar, a arte de governar é conceder prioridades, avaliar as prioridades, é a melhor aplicação do recurso público. O que nós precisamos deixar bem claro é que o vereador não está impedido de apresentar emendas. É que hoje ainda há uma corrente forte nos tribunais de que as emendas que geram despesas não podem ser apresentadas. Então é nesse aspecto. Se isso for solucionado a nível de justiça, acabou o problema. Acabou o problema, e eu vou me posicionar de acordo com a melhor doutrina e com a melhor jurisprudência, independentemente do conteúdo da emenda. No caso das indicações, né, como o senhor colocou, que o vereador pode apresentar e que muitas delas são atendidas, isso por si só também substituiria algumas emendas? Bom, aí é questão política, né? Questão política. O nosso processo, Paulo, o problema mais grave de tudo isso é que o nosso processo é defeituoso. Na verdade, se nós fôssemos analisar friamente, por que não apresentar as emendas? Eu diria assim, a incoerência toda? Não, não é uma incoerência. Não é uma incoerência, porque a gente ajuda a administrar. Tem razão o vereador quando fala que nós ouvimos a população e ela nos diz o que precisa ser feito. Isso. Eu concordo nesse particular, mas nós temos uma justiça que... Até porque o senhor também ouve, né? Não, eu também ouço, mas eu trabalho na base da indicação, por escrito. Indicação por escrito, não auricular. Indicação documentada. Entendeu? Mas eu ainda o problema nosso é que nós temos a justiça ainda não pensa assim. E a justiça vai ter que se posicionar. Só vai se posicionar quando o chefe do executivo provocar a justiça. Senão nós vamos viver essa polêmica. Entendeu? Tem vereador que gosta disso, pauta a sua vereança dessa forma. Eu não pauto, tem um ou outro vereador que também não pauta a sua vereança por emendas. Mas a gente tem que respeitar. Esse é o processo democrático que vivemos. Tá joia. Bom, vereador, eu agradeço a sua participação mais uma vez aqui em nosso programa. Até teríamos outros assuntos aqui para tratar, mas infelizmente não temos tempo. Então vai ficar para uma próxima oportunidade. Muito obrigado por atender o nosso convite. Eu que agradeço e parabéns pelo sucesso à audiência do programa. Muito obrigada, vereador.